Você já sentiu aquele aperto no peito quando alguém te diminuiu na frente dos outros? Aquela sensação de impotência quando suas palavras foram distorcidas, quando riram do seu erro, quando te fizeram sentir pequeno, e você carregou isso por dias, semanas, talvez anos. A humilhação não dói porque o outro teve poder sobre você. Ela dói porque você deu a esse momento um poder que ele nunca deveria ter tido. E enquanto você não entender isso, vai continuar sendo refém de cada olhar torto, de cada comentário maldoso, de cada situação em que alguém decidiu te usar como escada para inflar o próprio ego. A verdade é esta: a humilhação só persiste quando você se apega a ela. Quando você transforma um evento passageiro em uma ferida permanente. Quando você permite que a opinião alheia defina quem você é. Os estoicos sabiam disso há mais de 2000 anos. Marco Aurélio, imperador de Roma, homem que tinha o mundo aos seus pés, escreveu em suas meditações que não somos feridos pelas coisas que nos acontecem, mas pela opinião que formamos sobre elas. Não é o insulto que te destrói, é o apego que você desenvolve por ele. No vídeo de hoje, vamos falar sobre como a humilhação perde todo o seu poder quando você aprende a desapegar. Vamos explorar por que você ainda carrega eventos que deveriam ter sido esquecidos, como o ego alimenta essa dor e o que os filósofos estoicos podem nos ensinar sobre transformar vergonha em liberdade. Porque desapegar não é esquecer. É recusar-se a ser prisioneiro de narrativas que não te servem mais. Mas antes de continuarmos, se este conteúdo faz sentido para você, curta este vídeo, inscreva-se no canal para não perder os próximos e na área de comentários, escreva a seguinte frase: eu escolho desapegar do que não posso controlar. Pode parecer simples, mas esse ato é simbólico. É o primeiro passo para você reconhecer que a mudança começa agora, com uma decisão consciente. Comprometa-se. Agora. Vamos começar. Pense em quantas vezes você reviveu uma humilhação na sua mente. Quantas vezes você recriou a cena, imaginando o que poderia ter dito, como deveria ter reagido, como teria sido diferente se você tivesse feito algo para mudar o desfecho. E a cada vez que você faz isso, a ferida sangra de novo. Não porque o evento ainda está acontecendo, mas porque você decidiu mantê-lo vivo. Sêneca, um dos maiores pensadores estoicos, dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. A humilhação aconteceu uma vez, mas você a repetiu centenas de vezes na sua cabeça. E cada repetição adiciona camadas de dor, de raiva, de vergonha. Você transforma um segundo de constrangimento em anos de tormento. E o pior, você faz isso sozinho. A pessoa que te humilhou já esqueceu, já seguiu em frente. Mas você ainda está lá, preso naquele momento, como se estivesse assistindo a um filme em loop que nunca termina. Aqui está a verdade brutal. Você não está carregando a humilhação, você está carregando a interpretação que fez dela. E essa interpretação é sua escolha. Sempre foi. Quando alguém te insulta, o insulto só tem poder se você concordar com ele. Se alguém te chama de fraco e você acredita nisso, a dor não vem da palavra, vem da sua crença. Se você sabe quem é, se está seguro da sua própria essência, o insulto desliza sobre você como água na pedra. Não gruda, não penetra, não deixa marca. Os estoicos chamavam isso de juízo de valor. Você não controla o que as pessoas fazem ou dizem, mas controla absolutamente o significado que você atribui a essas ações. E enquanto você continuar atribuindo significados que te diminuem, vai continuar se sentindo humilhado. Não porque os outros têm esse poder, mas porque você está entregando esse poder de bandeja. Agora, vamos mais fundo. Por que a humilhação dói tanto? Por que um comentário maldoso tem o poder de arruinar seu dia, sua semana, sua autoestima? A resposta está no ego.
aquela parte de você que precisa desesperadamente ser validada, reconhecida, aprovada. O ego é o combustível da humilhação. Sem ele, não há dor. Pense assim: se você fosse verdadeiramente indiferente à opinião dos outros, se você não precisasse que ninguém te achasse inteligente, bonito, competente ou digno, como alguém poderia te humilhar? Se a validação externa não significasse nada para você, como uma crítica poderia te ferir? A humilhação só acontece quando há apego. Apego à imagem que você quer projetar. Apego à necessidade de ser visto de uma certa maneira. Apego ao medo de ser rejeitado, diminuído, esquecido. Epicteto, que passou parte da vida como escravo antes de se tornar filósofo, ensinava que ninguém pode te fazer sentir inferior sem o seu consentimento. Leia isso de novo. Ninguém pode te fazer sentir inferior sem o seu consentimento. A humilhação não é algo que te fazem. É algo que você permite. E você permite porque o ego está gritando: eles não podem falar assim comigo. Eu preciso provar que sou melhor. Eu preciso que me vejam de outra forma. E nesse desespero por validação, você entrega o controle da sua paz interior para quem nem deveria ter acesso a ela. O ego quer ser amado, quer ser admirado, quer ser protegido de qualquer ameaça. E quando algo ou alguém fere essa imagem idealizada que você construiu de si mesmo, o ego entra em colapso. E você chama isso de humilhação. Mas a humilhação é apenas o ego sendo confrontado com a realidade de que você não controla como os outros te veem. E nunca controlou. Desapegar não significa não se importar com nada. Não significa virar uma pedra fria e insensível. Significa entender que você não pode e nunca vai poder controlar a opinião, o julgamento ou as ações dos outros, e que tentar fazer isso é a fonte de todo o seu sofrimento. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa frase resume tudo. A humilhação acontece quando você tenta controlar algo que está fora do seu alcance. Você quer que as pessoas te respeitem. Você quer que reconheçam o seu valor. Você quer que nunca te diminuam. Mas isso não depende de você. Depende delas. E enquanto você amarrar sua paz interior a variáveis externas, vai viver em constante ansiedade, em constante medo de ser ferido. Desapegar é recusar esse jogo. É dizer: não importa o que você pensa de mim, não importa o que você disse, não importa como você tentou me diminuir. Isso não define quem eu sou. É difícil? Sim. É libertador? Absolutamente. Porque quando você desapega da necessidade de controlar a percepção alheia, você se liberta do medo da humilhação. Não há mais nada a ser humilhado, não há mais nada a proteger. Você simplesmente é. Isso basta. Imagine um rio que flui entre as pedras. As pedras tentam bloquear o caminho, mas o rio não luta contra elas. Não se irrita, não para. Simplesmente contorna e segue em frente. É isso que significa desapegar. Não é fingir que a humilhação não aconteceu. É reconhecer que aconteceu e escolher não carregar o peso dela. É deixar o momento passar como a água passa pelas pedras. Sem resistência, sem apego. Vamos ser honestos. Você passa a vida inteira tentando agradar pessoas que nem se importam com você. Tentando provar seu valor para quem nunca vai reconhecê-lo. Tentando evitar a rejeição de quem nem merece sua presença. E nessa busca desesperada por aprovação, você constrói uma prisão ao redor de si mesmo. Uma prisão feita de julgamentos, expectativas e medo. E o pior, você mesmo trancou a porta. Sêneca dizia que passamos a vida toda preocupados com o que os outros pensam, mas raramente nos perguntamos se essas opiniões merecem nosso respeito. Alguém te humilha e você carrega isso. Mas quem é essa pessoa?
Quais são os valores dela? Ela vive de forma exemplar. Ela demonstra sabedoria, integridade, compaixão? Provavelmente não. Provavelmente é alguém tão perdido e inseguro quanto você. Talvez até mais. E ainda assim, você dá a essa pessoa o poder de definir seu valor. Pense nisso. Se alguém que você não respeita te insulta, por que isso te afeta? Se alguém cuja vida é um desastre te critica, por que você leva a sério? A resposta é simples, porque você ainda está preso na ilusão de que precisa da aprovação dos outros para ser válido. Mas você não precisa, nunca precisou. A opinião alheia é uma prisão voluntária, e a chave sempre esteve na sua mão. Quando você entende que a maioria das pessoas está tão ocupada, julgando a si mesma, que mal tem tempo de pensar em você, a humilhação perde o sentido. As pessoas te diminuem não porque você é inferior, mas porque elas se sentem inferiores, e diminuir o outro é a forma mais fácil de tentar se elevar. Mas você não precisa participar desse jogo. Você pode simplesmente se recusar a jogar. Indiferença não é frieza, não é desdém, não é arrogância. Indiferença, no contexto estoico, é a capacidade de permanecer imperturbável diante do que não depende de você. É a liberdade de não ser afetado pelas tempestades externas. É a força silenciosa de quem sabe que seu valor não está em disputa. Epicteto ensinava que há coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. E a sabedoria está em distinguir uma da outra. A humilhação pertence ao segundo grupo. Você não controla se alguém vai tentar te humilhar, mas controla se você vai se sentir humilhado. Controla se vai dar poder àquilo. Controla se vai carregar a ferida ou se vai deixá-la cicatrizar naturalmente. A verdadeira força não está em revidar, não está em provar que o outro estava errado, não está em buscar vingança ou reconhecimento. A verdadeira força está na indiferença, em olhar para a tentativa de humilhação e reconhecer: isso não me define, isso não me toca, isso é irrelevante, e seguir em frente, sem drama, sem apego, sem peso. Imagine uma árvore durante uma tempestade. Os ventos sopram com violência, tentando arrancá-la do chão, mas a árvore não luta contra o vento. Ela se dobra, se curva, permite que o vento passe. E quando a tempestade acaba, a árvore continua de pé, intacta, firme. Essa é a indiferença estoica. Não é rigidez, é flexibilidade, é a capacidade de absorver o impacto sem ser destruído por ele. Quando você desenvolve essa indiferença, a humilhação se torna impossível. Porque você não está mais investindo energia emocional em proteger uma imagem. Você não está mais defendendo um ego frágil. Você simplesmente é, e nada que venha de fora pode mudar isso. Aqui está a parte mais difícil. Muitas vezes você tem razão. A pessoa que te humilhou estava errada. O julgamento foi injusto. A crítica foi infundada. E você sabe disso. E quer que todos saibam disso. Quer provar que você estava certo e o outro estava errado. Quer justiça, quer reconhecimento, quer validação. Mas desapegar é abrir mão disso. É escolher a paz sobre a razão. Porque no final das contas, o que importa mais? Ter razão ou ter paz? Gastar sua energia provando seu ponto ou preservar sua tranquilidade? Carregar o peso da injustiça ou seguir em frente livre? Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, sabia que não podia controlar as traições, as mentiras, as injustiças ao seu redor. Mas podia controlar sua resposta a elas. E ele escolheu a serenidade, escolheu o desapego, não porque era fraco, mas porque era sábio. Ele sabia que a vida é curta demais para ser desperdiçada em batalhas que não valem a pena. Você pode passar a vida inteira tentando corrigir cada injustiça, tentando fazer com que todos reconheçam seu valor, tentando provar que você não merecia ser humilhado.
Ou pode simplesmente soltar. Soltar o peso, soltar a necessidade de estar certo, soltar a expectativa de que o mundo vai ser justo com você, porque o mundo não é justo. Nunca foi e nunca será. Mas você pode ser livre, e a liberdade começa quando você escolhe a paz sobre a razão. Desapegar não significa aceitar a injustiça passivamente. Significa não deixar que ela te consuma. Significa aprender a lição, se houver alguma, e seguir em frente, sem rancor, sem amargura, sem apego ao que foi, porque o que foi já não existe mais. E você não pode mudar o passado, mas pode escolher como vai carregar ele, ou se vai carregar. A humilhação acaba quando você aprende a desapegar, não porque você se torna insensível, mas porque você se torna livre. Livre da necessidade de controlar o que os outros pensam, livre do medo de ser julgado, livre do apego a uma imagem que nunca foi sua, mas que você passou a vida inteira tentando proteger. Os estoicos nos ensinaram que a liberdade não está no mundo externo, está dentro de você, na sua capacidade de escolher como vai responder ao que acontece. E quando você escolhe o desapego, quando você recusa alimentar a dor, quando você deixa de dar poder às palavras e ações alheias, a humilhação simplesmente perde o sentido. Ela pode até acontecer, mas não te toca mais, não te define mais, não te prende mais. Você tem uma escolha agora. Pode continuar carregando o peso de cada humilhação, de cada julgamento, de cada momento em que alguém tentou te diminuir. Ou pode soltar tudo isso. Pode reconhecer que você não é o que os outros dizem que você é. Você é o que você escolhe ser. E essa escolha é feita todos os dias, em cada pensamento, em cada reação, em cada momento em que você decide se vai se apegar ou se vai deixar ir. Se estas palavras ressoaram com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, um pequeno gesto pode ser o primeiro passo para fazer a diferença na vida de alguém. Agradeço pela atenção e lembre-se, a humilhação só tem poder enquanto você permitir que ela viva dentro de você. Solte e seja livre. Até o próximo vídeo.